começando o Câmara Jovem e hoje a nossa convidada é a mastologista Laquimê Mangueira. Ela vai falar conosco sobre o Outubro Rosa e você preste muita atenção porque o programa de hoje é muito importante para você, menina, adolescente, que acha que só deve se preocupar com isso depois dos 40. Não, a precaução e a prevenção é importante desde cedo. Não é isso, doutora? Bem-vinda ao Câmara Jovem. Para a gente começar, o que é o Outubro Rosa? Na verdade, o Outubro Rosa ele foi lançado no mundo, no nosso país, no nosso estado, para chamar a atenção tanto das pacientes, tanto das mulheres, independente da faixa de idade, mas chamar a atenção também dos serviços de saúde e dos gestores de saúde para a importância do câncer de mama. O câncer de mama é uma das doenças de maior incidência no mundo e no nosso país e no nosso estado, e apesar de todas as campanhas feitas, ainda é uma doença que mata muito, tem um alto índice de mortalidade. As mulheres ainda morrem, continuam morrendo, apesar de todas as campanhas feitas por conta do câncer de mama. E o que é que faz ser tão agressivo ao ponto de levar um paciente à morte, o câncer de mama? O câncer de mama, obrigatoriamente, ele não é agressivo. O que importa é a fase do diagnóstico e por isso é feita as campanhas. Se a gente faz um diagnóstico cedo, a gente tem 100% de cura com relação ao câncer de mama. Se a gente faz um diagnóstico tardio, essa chance de cura já vai diminuindo a partir de quanto mais avançado é o diagnóstico da doença. Estou entendendo. Mas a campanha ela fala muito das mulheres acima de 40, a mamografia ser obrigatória praticamente para as mulheres de acima de 50, mas pode acontecer na juventude descobrir, não necessariamente só as mulheres acima de 40 que poderão chegar a ter um câncer de mama, não é? Com certeza. A maior frequência, a maior incidência da doença do câncer de mama é na faixa etária acima de 40 anos. Mas nos últimos anos, cada vez mais a gente tem observado a inferioridade nessa idade. Nós temos pacientes cada vez mais jovens tendo o diagnóstico do câncer de mama. Nós temos pacientes com 22 anos, 23 anos, 25 anos com o diagnóstico de câncer de mama. Então, por que é lançado o rastreamento mamográfico acima de 40 anos de idade? É padronizado esse rastreamento ser feito acima de 40 anos de idade, porque a mamografia ela consegue ver melhor as lesões mamárias a partir dessa idade. Além disso, o rastreamento é para ser feito na idade onde a incidência é maior, que é acima de 40 anos. Isso não quer dizer que as mulheres abaixo de 40 anos não tenham que fazer os seus exames, que não o mamográfico, mas o seu exame clínico, e se necessário um exame de ultrassonografia e também ficar atenta e alerta contra essa doença. No caso, o exame clínico que a senhora se refere é com relação ao autoexame ou é com o próprio mastologista ou a ginecologista um exame do toque? O autoexame pode ser feito pela paciente e o exame clínico pelo profissional de saúde. No caso, o exame clínico também é feito com toque? É uma palpação da mama, com o toque da mama, exatamente. Mas o nosso grande objetivo da campanha é porque a gente precisa fazer diagnósticos de lesões impalpáveis. Por que a mamografia é o padrão ouro para o rastreamento, para o diagnóstico de câncer? Porque a gente tem que fazer esse diagnóstico numa fase em que a lesão é impalpável, em que a paciente ainda não conseguiu perceber, a paciente é assintomática e até o profissional de saúde, se examinar aquela mama, também não perceberia. São lesões não palpáveis e subclínicas. E se a gente faz esse diagnóstico nessa fase, a gente consegue manter a cura de 100% dessas doenças. A senhora falou que com relação à mamografia, ela é mais indicada para quem tem acima de 40 anos, porque é mais fácil o rastreamento. Para quem tem menos de 40, o exame é só ultrassom mesmo ou também pode fazer a mamografia? A mamografia ela fica limitada na mama jovem. Então, muitas vezes, a gente não indica fazer a mamografia nessa faixa de idade porque ela não consegue ver possíveis lesões numa mama densa, numa mama jovem. Então, para essa paciente abaixo de 40 anos, o ideal seria o exame clínico e o exame ultrassonográfico. E pode parecer até uma pergunta boa, muita gente diz, mas todo mundo sabe, mas nem todo mundo sabe de onde vem o câncer de mama. Ele é genético, ele é adquirido? Como é? Que doença é essa?
O câncer de mama é uma doença multifatorial. Existem vários fatores influenciando para o aparecimento dessa doença. Apenas 10% dos cânceres de mama é que eles são de origem genética e familiar. Geralmente, esses cânceres que é de causa genética, eles aparecem numa idade mais cedo, numa idade mais precoce. E os cânceres que é de origem multifatorial, eles aparecem numa idade mais tardia, depois dos 40 anos. Por quê? Porque precisa a exposição da mulher a esses fatores exógenos, né? Essa exposição aos demais fatores que não inerentes à parte genética, e aí o tempo de exposição vai levar ao aparecimento da doença. Por isso que aparece numa idade depois dos 40 anos. E por que o genético aparece numa idade mais cedo? Porque normalmente a alteração genética já nasce conosco. Então o câncer de origem genética ele aparece numa idade mais jovem. Então aí explica muita coisa, né, que vem. Porque eu conheço alguns casos de pessoas que chegaram a ter um câncer porque levou uma pancada ou alguma coisa parecida, mas na realidade o tumor poderia já estar lá de forma muito pequena ainda e se torna evidente, ou seja, ninguém adquire por uma pancada, por exemplo, não é? Não existe nenhum estudo científico mostrando que o trauma tem relação com câncer de mama. O que é que acontece? Às vezes a paciente que levou um trauma, uma pancada na mama, ela começa a sentir dor naquele local e começa a investigar aquele local de uma lesão que já existiria ali em tempos anteriores. É o que faz descobrir. E aí aproveita o momento e faz o diagnóstico naquele momento. A gente está aqui no Hospital Laureano, que é um hospital referência no tratamento do câncer, não só de mama, mas de todos. Aqui ocorre sim de ter muitas jovens que vêm já com um problema do câncer de mama avançado ou não. Muitas jovens. Na verdade, nós levamos até as incidências aqui do hospital para outros estados, mostrando como a gente tem população jovem, como a gente tem mulheres jovens já diagnosticadas e tratadas com câncer de mama. A previsão de casos novos de câncer de mama para o nosso estado, em 2016, é 800 casos novos de câncer de mama no estado. Aqui no hospital, só no primeiro trimestre, a gente já tratou mais de 300 casos de câncer de mama, ou seja... Só no primeiro semestre desse ano? Só no primeiro semestre desse ano. Muito alto, né? Então, isso significa que o nosso hospital vai ser responsável pelo tratamento de mais de 2/3 dessa população prevista para o estado inteiro. O hospital é referência para várias cidades do estado, é referência do estado para o tratamento do câncer de mama. E a gente fica se perguntando o que fazer com tanta gente que está com esse problema. Então, a melhor forma realmente é diagnosticar, porque quanto mais rápido, mais fácil fica o tratamento, pode-se dizer assim? Quanto mais cedo o diagnóstico, mais chance de cura. As cirurgias, elas são menos mutilantes, a gente pode fazer cirurgias cada vez mais conservadoras. Existem pacientes, aquele tabu, teve câncer de mama, vai morrer? Não, se o diagnóstico for cedo, o câncer de mama é curável. Se o diagnóstico for cedo, não precisa perder a mama. Nós podemos fazer cirurgias conservadoras, cirurgias oncoplásticas, que muitas vezes parecem mais cirurgias estéticas. A gente tem pacientes jovens satisfeitíssimas com o resultado estético, que parece uma cirurgia estética e não uma cirurgia para realmente tratamento oncológico, porque fez o diagnóstico numa fase cedo. Agora, se a gente faz o diagnóstico numa fase tardia, as mudanças de tratamento são diferentes, as mudanças de cirurgia são diferentes, os tipos de tratamento são diferentes e a chance de cura é diferente. Com certeza. Quando a gente detecta antes um problema, independente de qual seja, com certeza ele é mais fácil de ser solucionado, né? E a gente parar para pensar, doutora, existe uma faixa etária mais propícia na juventude a ter ou independe da idade? Tanto faz se tem 16 anos, se tem 20 ou se tem 30. Pode acontecer em qualquer uma dessas faixas? Pode acontecer em qualquer faixa etária. Normalmente, as lesões benignas, elas ocorrem abaixo dos 20 anos, os nódulos benignos de mama. Nem todo nódulo de mama é câncer. Existem os nódulos benignos e existem os nódulos malignos. Abaixo de 20 anos, normalmente são nódulos benignos. Acima de 40 anos, normalmente, a incidência do câncer aumenta nessa faixa etária. Entre 20 a 40 anos, a gente tem uma incidência maior de nódulos benignos, ainda é maior de nódulos benignos, mas a gente já tem percebido que tem aumentado a incidência do câncer nessa faixa de 20 a 40 anos. Certo, e a gente conversando aqui, nós temos um vídeo, um depoimento de algumas meninas falando sobre a questão do autoexame, a questão da campanha do câncer de mama. Eu convido você para acompanhar e ver esse VT com a gente. Vamos lá. Eu acho importante fazer, não só a partir de 40 anos, depois dos 30 e tal, porque aconteceu de uma menina que eu conheci de 16 anos, ela encontrou um nódulo enorme no seio dela.
E ela teve que fazer uma cirurgia e ela quase teve que retirar o seio por causa disso. Com frequência, de 6 em 6 meses ou de 3 em 3 meses, eu sempre vou no ginecologista. Até porque eu tenho policisto, aí eu tenho que fazer uso de remédio, aí eu sempre tenho que ter esse acompanhamento. Se eu vejo alguma irregularidade, então eu já procuro mais informações, procuro a minha médica, já é certo. Como na mídia a gente vê muitos programas e de incentivo à mamografia com mulheres com mais de 40 anos, isso eu não fiz nenhum exame, nem tive essa preocupação ainda não, mas essa questão de que há índices me preocupa sim. Tem que se cuidar. Realmente sim. E você faz isso? Não, eu tô meio desleixada, mas eu tenho que fazer. Bem, tá aí, a gente acompanhou esses 5 depoimentos, mas a gente vai fazer um rápido intervalo, já já a gente volta para comentá-los. Não sai daí, é rapidinho. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? Microempresas instaladas em imóveis residenciais pagam apenas um IPTU. Servidores municipais têm direito à licença paternidade de 30 dias. E os que têm filhos com necessidades especiais podem reduzir sua carga horária. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaespessoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Estamos de volta com o Câmara Jovem e hoje estamos falando sobre o Outubro Rosa e a importância da prevenção. Quem está aqui conosco é a mastologista Lakimê Mangueira, que está explicando para a gente o que é o câncer de mama, a incidência na juventude que, acredite, existem. Bem, doutora, a gente viu antes do intervalo um vídeo onde as meninas falaram sobre o que elas acham com relação à prevenção, ao cuidado. A gente vai lá na primeira, que ela comenta que a questão do autoexame é importante fazer e que ela faz porque uma amiga de 16 anos teve o câncer de mama. Isso pode acontecer de uma menina tão nova, 16 anos, e esse autoexame ser essa prevenção? Com certeza. Na verdade, o que ela comentou é que a amiga teve um nódulo na mama, não câncer. Provavelmente, em 16 anos, esse nódulo foi um nódulo benigno, que é tratado cirurgicamente, retira o nódulo
e o tratamento é exclusivamente cirúrgico. Isso não vai ter repercussão e mortalidade, como a gente falou, para o câncer de mama. Mas mesmo esses pacientes nessa faixa de idade tem que estar atento para qualquer lesão que apareça na mama, mesmo nessa faixa de idade dos 16 anos. Existe uma forma de que esse nódulo ele seja dissolvido, pode-se dizer, sem precisar de uma cirurgia, só uma medicação? Existem os nódulos císticos, que são os nódulos que são de líquido, vamos dizer assim. Esses nódulos de líquido, quando eles são pequenininhos, eles são absorvidos pelo próprio organismo. Quando eles são maiores, às vezes tem a necessidade de fazer algumas punções, mas não precisa tratamento cirúrgico. Os nódulos sólidos, quando eles são com características benignas e de tamanho pequeno, hoje praticamente a gente faz segmento desses nódulos e não tem indicação cirúrgica. Mas os nódulos, mesmo benignos, mas que tenham tamanhos volumosos, como foi o exemplo que ela citou, esse teria que fazer cirurgia. Eu lembro uma vez eu conversando com, acho que foi um pediatra, ele falando da diferença do tipo de caroço, né, como a gente pode dizer, que se o caroço ele é duro e fixo, você já tem que ter uma atenção maior. Se ele é um pouco mais mole e móvel naquele lugar, realmente isso influencia para o tipo de nódulo que tem, se é benigno, maligno ou se é só um líquidozinho que foi junto ali? Com certeza. Os nódulos císticos, que são os cistos, que a população conhece como cisto, ele tem uma consistência bem fibrocística, como o nome já está dizendo. Ele é mais amolecido, ele é mais móvel. Os nódulos benignos, eles também têm uma consistência mais fibroelástica, são mais móveis, são mais regulares. E os nódulos suspeitos, os nódulos malignos, eles são mais endurecidos, mais fixos e têm um contorno mais irregular. Quando a gente faz um autoexame, por exemplo, a gente nota que normalmente tem as glândulas mamárias. Tem como distinguir um de outro, um nódulo das glândulas? Às vezes as pacientes confundem, porque o tecido da glândula da mama, ele é todo meio granuloso, é como se tivesse várias bolinhas nessa mama, e isso confunde com o nódulo. Na verdade, o nódulo ele é mais delimitado, ele tem uma consistência diferente. As pacientes confundem porque às vezes nunca palparam um nódulo e acham que qualquer ondulação na mama seria um nódulo. Na dúvida, procure um especialista, investigue e é melhor ser avaliado. Certo. E um outro depoimento que a gente ouviu, a jovem ela coloca que tem ovário policístico, por isso vai sempre ao ginecologista e aproveita para fazer essa prevenção. Quem tem algum problema como o ovário policístico ou algum outro problema no óvulo ou no útero, pode desenvolver o câncer ou não? O ovário policístico não tem relação com alterações mamárias, mas é um momento excelente para a paciente rastrear e investigar a mama. O momento que ela vai no ginecologista, mesmo que fazer exame de rotina, o momento que ela está gestante, vai no pré-natal, fazer a sua avaliação de rotina obstétrica, é um momento importantíssimo para fazer o rastreamento e o exame da mama também. Que bom. E a gente viu a última, perguntamos, você acha importante se cuidar? Ela acha. Aí você se cuida, ela não. Isso é o grande problema, não é, doutora? Esse é o grande problema. A gente tem que motivar as nossas pacientes, as nossas mulheres, a sempre investigar as patologias mamárias. Aí eu pergunto, existe uma idade ideal para começar a fazer esse tipo de investigação? Não existe uma idade padrão para aparecimento de nenhuma lesão da mama. Nós indicamos o rastreamento a partir dos 40 anos porque a incidência de câncer é maior acima dessa idade. E isso não quer dizer que abaixo dos 40 anos, no seu exame de rotina, as mulheres também não façam a investigação mamária. Certo. E a gente falando das mulheres, mas o câncer de mama também pode acontecer nos homens, não é? Com certeza. 1% dos casos de câncer de mama ocorrem em homens. Claro que a maioria ocorre no sexo feminino. O sexo feminino já é um fator de risco para câncer de mama, mas a gente tem que também alertar os nossos homens que existe câncer de mama em homem. Não é feito rastreamento mamográfico em homem porque a incidência é pequena e não iria justificar o rastreamento mamográfico anual como é indicado para as mulheres. Mas se o homem percebe qualquer coisa, qualquer nódulo na mama, ele também tem que procurar o serviço de saúde. Independente da idade? Independente da idade. Normalmente, em adolescentes, aparecem nódulos na mama que não são câncer e geralmente está associado ao aumento da glândula mamária pela alteração hormonal da adolescência, que a gente chama de ginecomastia. E no caso essa alteração, ela não tem ligação nenhuma com o câncer de mama? Não tem. Então, doutora... É uma lesão benigna. Que bom. Então é só se cuidar, prestar atenção, como mesmo a própria campanha já disse, se toque, não é? Tem que estar sempre se tocando, procurar médicos uma vez no ano pelo menos, é isso? Com certeza. O objetivo da campanha é alertar
toda a população, todos os gestores e passa a responsabilidade para as pacientes, para nós como profissionais de saúde e para os gestores. A palavra é responsabilidade. Nós temos que dividir a responsabilidade para a gente conseguir diminuir a mortalidade por câncer de mama. Só assim a gente vai ter números melhores e mais saúde. Com certeza. Muito obrigada, doutora, pela sua participação aqui conosco. Obrigada, eu que agradeço. Bem, e você que acompanhou o nosso programa, muito obrigada pela sua audiência também. Você pode rever esse e todos os outros programas que nós já fizemos através das nossas redes sociais. Tem o YouTube e também o Facebook, que é o TV Câmara JP. Segue a gente, compartilha, comenta. Pode perguntar qualquer coisa que a gente ajuda, responde lá você. Dúvidas sobre o câncer de mama, tá aí o governo fazendo a campanha. Procure seu ginecologista, procure seu médico. O importante é se cuidar. Para você, até semana que vem com mais Câmara Jovem. Até lá!